Olá, bom dia, boa tarde. Eu sou a Jéssica Mariani, faço parte do time da Bitensec desde a fundação, fico em Portugal e gostaria de dar as boas-vindas a você que começa a acompanhar a nossa maratona dos 3 anos de LPRK na Europa, né? Onde vamos diariamente publicar um vídeo com assuntos super relevantes durante o dia 24 ao dia 28 de maio, né? Porque no dia 25 deste mês o GDPR completa 3 anos. Então vamos ter aqui uma sequência de vídeos interessantíssimos e não perca! Bem, então eu gostava de dar as boas-vindas aqui à sessão de hoje, onde a conversa vai ser sobre Cybersecurity Privacy Supply Chain, ou seja, a cibersegurança e a produção de dados na cadeia de fornecedores, né? Aproveitando hoje, eu gostaria também de agradecer aos meus acompanhantes, né, meus colegas de trabalho, que é o Sérgio Recupero e o Flávio Xiga. Né? É com muito gosto que hoje trouxemos um convidado muito especial, experiente nesse tema já há anos. Ele é o André Frutuoso, é um profissional de referência no mercado. Então, André, muito obrigada por ter aceito esse nosso convite. Né? Se puder, pode iniciar. Pode falar um pouco de você, a gente, né, pode falar também sobre a sua visão da cibersegurança dentro do supply chain, né? Então fica à vontade aqui para a gente poder abordar esse tema detalhadamente, porque é um tema muito importante. E para você que está nos acompanhando, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar esse vídeo, ative aqui o sininho para você ser notificado quando a gente publicar um conteúdo novo. E é isso. Então, André, fique à vontade, pode iniciar. É uma honra estar aqui com vocês aí, pessoas de longa data que a gente conhece aqui no mercado nacional, né? Desbravando o mundo aí, né? Parabéns aí pela atuação da Vitensec, né? Vocês têm feito um trabalho muito legal, né? E eu entendo que a gente vai conseguir uma parceria bem bacana aqui nesse tema, inclusive. Bem, eu tenho alguns anos aí, como você comentou, né? Eu comecei em 1999 com segurança da informação, né? Nos primórdios lá, que a gente falava mais com controles mais específicos e técnicos, né? Mas ao longo dos anos eu tive a oportunidade de aprender bastante, né? Naquela época ainda não se falava muito em GRC, mas é uma leitura prática da temática que a gente conduzia lá nos anos 2000, 2001, né? Com o advento das normas britânicas, na ABS 7799, a maior parte das pessoas que tem um pouquinho mais de tempo como a gente aqui na área conhece, e conhece bem. E depois a gente evoluiu para a série de normas ISO 27000, né? E aí eu tomei gosto pela coisa, então eu já atuo já praticamente um pouco mais de 17 anos, né, como foco principal em GRC, né? Então eu tenho conhecimentos práticos também, skills aí específicos para gestão de identidade de acesso, né, arquitetura, desenho de processos, mas eu lidero equipes aí já há alguns anos, né, sob a ótica de GRC e gestão de identidade de acesso, basicamente, né? Então a gente está falando aí no geral aí de quase 20 anos, né? Já é uma boa caminhada aí. Sobre o tema específico que a gente vai discutir aqui, eu particularmente eu gosto demais, né? Eu gosto bastante mesmo. Eu tive a oportunidade de implementar esse que eu chamo de programa, né? Porque é algo vivo e é um viabilizador de negócio. Então, eu não olho para um cybersecurity dentro do supply chain uma visão de segurança. Eu olho com uma visão de negócio. E aí, eu explicando aqui, vocês vão entender o porquê. Também conhecido como Vendor Risk Management, né? A gente olha sob a ótica também de gestão de riscos de segurança em fornecedores, em todo o ecossistema que suporta a cadeia de valor das empresas, seja elas médias ou grandes principalmente, né? Minha primeira experiência com esse tema foi ainda quando eu atuava na Serasa Experian, né? Lá em 2014, a gente começou a escrever um processo onde a gente via necessidade que ainda era muito ad hoc, né, era muito pontual, então surgia demandas muito mais puxadas pela área de segurança do que da área de negócio, para avaliar fornecedores específicos, né? Então a gente olhava muito, e principalmente, né, fornecedores de tecnologia, que atuavam dentro de tecnologia, que era o nosso principal escopo de atuação, né? E aí a gente tinha um olhar, eu diria que um pouco que entrava um pouco no contrassenso daquilo que a gente entende como parceria, porque nós éramos aqueles caras que olhavam o ambiente de controle do fornecedor com uma visão muito, eu diria, dura e ríspida, um olhar muito de auditoria. Não que a auditoria seja ruim, né, mas a gente não puxava a parceria daquele fornecedor, daquele parceiro, justamente para viabilizar o nosso negócio. A gente queria
garantir que nós estávamos seguros, né? Mas não olhávamos propriamente para a saúde cibernética ou de segurança daquele parceiro, porque ele também precisava se sustentar dentro dessa cadeia de valor, né? Então, as primeiras experiências que eu tive lá na Serasa, a gente conseguiu conquistar, e aí uma dica inicial aqui, né? Conquistar a área de procurement para a necessidade de fazer um processo, um programa dentro da sua empresa, para que isso atinja as áreas de negócio de forma que elas se apropriem desse valor que pode agregar para o negócio, né? Como viabilizador sempre, né? Então, a gente não faz um assessment no fornecedor pelo assessment. A gente entende que aquilo é uma parceria, que precisa continuar, ser sustentável e perene, né? E a gente, por acaso, usa a segurança da informação para que isso aconteça, né? Então, isso é interessante quando a gente começa a discutir isso com os nossos parceiros, né? Porque eles deixam de ver aquilo como uma auditoria e eles veem aquilo como uma agregação de valor, né? Porque no final do dia, quando a gente estabelece um programa de avaliação dentro do supply chain, né, dentro do nosso fornecedor, a gente está prestando uma consultoria para algo que no final do dia vai voltar com um benefício para mim, né? E estou automaticamente beneficiando aquele parceiro, aquele fornecedor, para que ele possa construir um ambiente de segurança cibernética mais adequado, mais apropriado, para que também ele cresça, angariando novos clientes, né? Isso é importantíssimo na cadeia de valor, no ecossistema, principalmente no cenário de cyber que a gente vive atualmente, com tantos ataques, né? Que a gente acompanha aí praticamente semanalmente, não só aqui no Brasil, mas também no mundo inteiro, né? Então, uma vez que a gente consegue botar essa cara, um pilar de viabilização de negócio para o programa de avaliação de segurança no supply chain, isso toma outra perspectiva e a gente consegue dar mais fluidez no programa, né? Então, a primeira experiência lá atrás mostrou que não trate o seu fornecedor como um fornecedor apenas, né? Eu costumo comentar que você tem fornecedores e você tem parceiros, né? Os parceiros, eles precisam estar muito próximo de vocês. O fornecedor, muitas vezes, ele te entrega algo pontual, que não vai ser perene, mas o parceiro você quer que ele fique, que ele permaneça e te apoie na construção do seu negócio, né? E para isso você precisa estar junto dele e muitas vezes, principalmente na questão de cibersegurança, você precisa apoiar para que isso aconteça, né? Você Com a tocou num ponto consultoria. aí, André. Você tocou num ponto, André, que vale a pena até a gente dar um zoom nesse tema, que é muitas vezes a gente encontra no mercado os clientes tentando endereçar esse cenário de segurança na cadeia de fornecimento, se preocupando apenas com a relação contratual, que é, obviamente, que é extremamente importante você deixar claro no aspecto contratual a responsabilidade sobre o tema, isso não se discute, mas isso por si só pode não ser uma forma eficaz, né, de resolver o problema. Como é que você pensa sobre isso? Uhum. É óbvio que o acordo comercial, ele é o primeiro, acho que é o início, né, dessa relação. Ela pode perdurar ou não, a depender aí de como que você trata o seu parceiro e numa via de mão dupla, né? Mas o que é legal, assim, Rico, e esse ponto é importante, né, que quando a gente começa a se aproximar, né, do nosso parceiro, a gente precisa que do outro lado também exista essa predisposição, né? Porque daí você sai meramente de um contrato comercial, né, de cláusulas protetivas, para algo que se torna uma realidade conjunta e colaborativa, né? O que eu quero dizer com isso? Do lado de cá, eu, enquanto representante aqui da área de cibersegurança da empresa que eu atuo, eu vou falar com a área de segurança da empresa, do nosso fornecedor, nosso parceiro, mas eu preciso também que ele engaje, né, e sensibilize as pessoas de negócio, que são do lado do parceiro também. Porque daí a gente começa a estabelecer essa relação de confiança, né? Porque vocês sabem disso, né? Quando a gente fala de avaliação de segurança, avaliação de TI de maneira geral, né? Do lado de lá ele fala assim, ó, pro cara de TI e o cara de segurança, ó, mais uma auditoria que você precisa atender, né? E não é isso que a gente quer, né? A gente quer, isso aqui, um dos aprendizados que eu tive enquanto Serasa lá atrás, no primeiro programa que eu criei, foi, eu preciso principalmente colocar as pessoas de negócio das duas empresas para que eles entendam a importância desse processo, né? Então, daquela época para cá, eu estou falando de praticamente 7 anos de experiência nesse processo, nesse programa, né? Viabilizando isso na Serasa, depois no Banco BV e agora na Cosan. Em Cosan enquanto grupo, né? São 9 empresas atualmente. A gente aprendeu que
inicie essa conversa com o seu fornecedor através da sua área de negócio. Ou seja, é a pessoa que assinou o contrato, estabeleceu uma relação comercial, e ela precisa entender também que a cibersegurança deve fazer parte do dia a dia dela, né? Quando isso acontece, e aí flui naturalmente, né? A gente tem tido experiências aqui, a gente está numa fase atual aqui no Grupo Cosan, de apresentação de resultados, né? As avaliações que eu tenho feito aqui com a minha equipe, eu tenho um parceiro externo que ajuda e apoia operacionalmente para que isso aconteça. E como a gente envolveu desde o início, né, os contract owners, né, que é o dono e responsável pelo contrato, não é o cara de TI, não é o cara de segurança, é o dono, é o cara da área de negócio, que ele precisa daquele parceiro para viabilizar o negócio dele. Então, nessa apresentação de resultados, a gente tem trazido essas pessoas para a mesa também, né? A gente tem recebido, assim, elogios espontâneos, porque fala, puxa, o meu parceiro nunca recebeu uma abordagem como essa, né? Porque a gente não está avaliando exclusivamente uma questão de cibersegurança, né? Eu estou colocando as áreas de negócio das duas empresas para conversarem, para se entenderem e saberem também que, tão importante quanto aquele objeto de contrato, que é um serviço, um produto, ele tem também um negócio que chama cibersegurança, que precisa ser cuidado com todo carinho e atenção, da mesma forma que aquele produto final daquele contrato, né? Então, isso é gostoso de ver acontecer, né? Uma pessoa que é da área de segurança, entendendo essa necessidade, engajando o seu parceiro do outro lado, a pessoa que viabilizou a questão comercial, para que isso aconteça também, né? Então, é comum nessas apresentações de resultado, os donos dos contratos tomar a voz e causar até um certo inconformismo. Eu não acredito que o meu parceiro ainda não implementou esse controle. Quando a gente chega nesse nível, né, o dono do contrato, que é a pessoa da área de negócio, é uma pessoa que trabalha em produtos, em marketing, né, uma área operacional, e se apropriar desse tema e gerar esse inconformismo. Você fala assim, André, esse controle é básico, ele já deveria ter implementado. Mas agora a gente vai permitir com que ele entenda a necessidade desse controle, né, por conta de um objeto contratual, né? E a gente vai dar mais fluidez na negociação, na conversa com eles, e a perenidade desse acordo comercial tende a durar mais, né? Então, é isso que é legal, viu, Recupero, assim, a gente sair dessa questão contratual, né? A gente fala muito assim, eu preciso ter uma cláusula específica que permite a empresa contratante auditar em tempos, ótimo, isso é importante. Mas a gente precisa ir além disso, né? Como que a gente coloca todos esses atores, né? Que é o cara de cyber, que é o cara de suprimentos, do diário de procurement, que é o representante, o dono do contrato, e as contrapartes na empresa parceira também entendendo da necessidade e da importância desse processo de maneira geral. Por isso que eu acho que um tema que é super importante em todo esse contexto, né, de segurança, que hoje em dia tá muito em voga, né, o cenário da LGPD e da GDPR, que a gente está comemorando aí, né, o período já de vigência da GDPR na Europa, mas é o aspecto do mindset, né, a parte de educação. Nós estamos vivenciando um change management, e você citou algumas palavras aí que são importantes, que é o aspecto, por exemplo, do ecossistema, né? Todos nós estamos inseridos num ecossistema. É muito difícil você encontrar uma empresa nos dias de hoje que não tenha os seus fornecedores tratando parte dos seus processos. E aí, quando a gente fala de LGPD ou GDPR, que versa, né, sobre dados pessoais, você precisa entender esses processos. Mas a gente não pode esquecer também que existem dados corporativos que também são tratados, né, por esses fornecedores que merecem, da mesma forma, a mesma preocupação em termos de controle, em termos de segurança e proteção, assim como os dados pessoais, né? Eu sempre procuro fazer uma analogia dizendo que dado pessoal está para LGPD ou GDPR, assim como o dado corporativo está para SOX ou qualquer outra regulamentação que fale sobre a confidencialidade, integridade e a legalidade dos dados objeto do controle que a gente precisa implementar. Então, acho que, como você mencionou, é um trabalho, acho que muito grande de mindset, por isso que as pessoas, né, de proteção de dados, né, os DPOs e os CISOs, de modo geral, têm uma responsabilidade muito grande em ser, antes de mais nada, um educador, né? Não sei se você concorda com isso. Concordo plenamente.
Eu costumo utilizar a palavra evangelizador, né? Ser um evangelista nessa prática, né? Porque é muito fácil, né? Vocês devem concordar com isso, né? A gente desqualificar um parceiro. Isso é a coisa mais fácil do mundo. Uma vez que eu faço um diagnóstico, e aí vocês vão entender, assim, eu uso o NIST, o CSF, né? Ou todos os outros frameworks disponíveis no NIST, ou CIS Controls, ou SANS Institute. Tem um monte de coisa aí que a gente pode utilizar como boa prática, e aí você vai fazer um diagnóstico num parceiro, num fornecedor, que ele não está preparado, né? Por diversos motivos, né? Ele não tem uma estrutura, não tem uma área, uma estrutura organizacional para cuidar da temática, né? A gente precisa entender isso, né? Afinal de contas, assim, já está com a gente, é nosso parceiro. Ele está me entregando valor naquele objeto de contrato, né? Aquele serviço tem qualidade? Então, por que não viabilizar que ele tenha também, dentro desse ecossistema, uma saúde cibernética adequada para o meu negócio? E aí é que eu pego o gancho, né, que eu costumo falar também, né, para minha equipe, onde eu tenho passado, é assim, precisa dosar, né, dose à mão, né, porque assim, se a gente pegar o CSF, por exemplo, do NIST, são mais de 200 controles, né, tem muitos domínios, subdomínios, né, e a gente vai olhar para um parceiro de médio porte, por exemplo. A gente vai se frustrar, né, no início, principalmente quando a gente tirar a primeira foto. Não está aderente, é insuficiente, é parcial, não sabe fazer, não tem dinheiro, não tem os capabilities necessários para construir aquele roadmap que a gente está acostumado, a gente que trabalha em segurança, em empresas grandes, está acostumado a lidar, né, já há alguns anos. Então, assim, primeira coisa, né, dose à mão, né? Vamos entender qual que é o objeto de contrato, isso é importantíssimo. Qual que é o escopo que eu preciso atacar e diligenciar, né, ao recobrir? Você falou assim, se eu estou falando de privacidade, LGPD ou GDPR, né, vamos olhar para onde está trafegando o dado cadastral, né, o dado de pessoa física. Coloca a sua lupa naquele processo, né? Tem um mar de oportunidades aqui, né? Aí você começa a diligenciar esse fluxo de dados cadastrais, que é o mais importante para aquele escopo que você precisa proteger, né? E ali você já vai se surpreender, positiva ou negativamente, na ausência de controles, né, que são considerados básicos, que ainda não estão implementados. Então, coloca o seu esforço nesse escopo, que ele é um pouco mais delimitado, mas que vai te trazer uma agregação de valor a curto prazo, né? E ele é negociável, né? Uma coisa que também que a gente percebe, né, em todo esse trabalho que vem sendo feito de alguns anos, né, sob a ótica de cibersegurança no supply chain, que não se iluda, né? Acho que uma das dicas, não se iluda. Os controles que nós conhecemos como aqueles que vão fortalecer, robustecer a segurança, que estamos acostumados a lidar em empresas de grande porte, muitas vezes não vão ser aderentes para o nosso parceiro, porque tem uma coisa que se chama orçamento, não vai caber no orçamento, né? Então, vamos pegar uma coisa assim, vocês acham que vão entender o que eu vou falar agora. Quando a gente fala de privacidade, LGPD, GDPR, né? Não é uma crítica, tá, gente? Para quem está ouvindo a gente agora, que geralmente costuma a recomendar esse tipo de controle. Nós temos que ter o DLP, né? E aí, se você pega um parceiro pequenininho lá, gente, que ele não tem dinheiro para colocar um DLP, né? Dinheiro e Então, por isso que eu maturidade, falo, né? então, vamos dosar a mão, Simples, né? né? Então, vamos olhar, assim, controles compensatórios, visão de risco, né? Quais são os controles compensatórios que eu posso implementar e eu posso apoiar o meu parceiro a implementar na ausência de um DLP? Mas, André, DLP é importante, todo mundo deveria ter, né? Mas não é tão simples assim, né? O orçamento, ele é enxuto, é finito, e nem todos os segmentos da indústria estão preparados para absorver um orçamento que está crescendo bastante, né? Primordialmente aí, quando a gente fala de Brasil, eu acho que isso é mundo também, quando a gente fala em instituições financeiras, né? Grandes indústrias, grandes varejistas que já estão investindo mais fortemente em cyber, estão separando um valor bem razoável anualmente para investir em controle de cibersegurança. Mas o parceiro não necessariamente. Então a gente precisa, de fato, entender isso. Deixa eu comentar um item aí que acho que é importante compartilhar um pouco a sua visão, né? Grandes organizações, né, como a Cosan e outras empresas aí no mercado, eles, dentro da sua cadeia de fornecimento, não é raro a gente encontrar pequenas e médias empresas que suportam essas grandes organizações, aonde a limitação de orçamento que você acabou de mencionar, né, se insere fortemente. Como você acha que essas pequenas e médias, né, que
digamos assim, nutrem as grandes, como elas deveriam endereçar o tema de aderência ao GDPR, à LGPD, uma vez que a lei não faz distinção de tamanho em relação à responsabilidade sobre a proteção dos dados pessoais? Esse aí é um excelente ponto. Eu acho que até gera alguns dilemas aí em relação a como que a gente trata isso, né? Então, acho que começa desde a decisão, né, de uma grande empresa contratar grandes parceiros, né, ou por questões óbvias também de orçamento, partir para o pressuposto que parceiros medianos também conseguem também entregar com a mesma qualidade. Mas a gente se depara com essa questão aí de isonomia, né? Quando a gente fala de lei, a lei serve para todos, né? Então, não é porque eu sou pequenininho, eu sou médio, eu sou grande, que eu vou ser tratado indistintamente, né? Então, o que eu tenho visto aqui, né, nas minhas experiências, né, quando a gente olha para fornecedores menores, está dado, né, a maior parte dos controles não são possíveis de ser implementados, né? Então, existem algumas decisões a serem tomadas, né? Primeiro, parece aquela que ser mais óbvia, eu vou desqualificar aquele fornecedor. Essa é a primeira que vem à mente de um gestor de negócios, né, porque ele sabe que ele pode ter riscos aí muito altos relacionados à legislação, né? Então ele fala, pô, gente, vamos trocar, vamos buscar um fornecedor maior, que tem uma infraestrutura maior, que possa suportar a minha necessidade aqui, olhando para a lei, né? Mas muitas vezes isso não serve, né? Eu já passei com algumas experiências aqui, quando eu falo aqui, Brasil, né, nas empresas que eu já atuei, que aquele fornecedor pequenininho era o único que entregava qualidade naquele serviço. E aí, eu vou desqualificar ele? Né? Então, eu preciso pensar em alternativas de trazer esse fornecedor, esse parceiro, para dentro da minha infraestrutura, né? Proteger e blindar aquilo que é a minha joia da coroa, né? E eu deixo que ele conduzir coisas mais operacionais que têm riscos, claro, não existe 100% de controles que minimizem 100% dos riscos, mas eu deixo com ele a condução de atividades mais operacionais, com menor nível de risco, eu consiga fazer um controle mais diligenciado, né? Para que eu absorva a maior parte desse risco dentro da minha infraestrutura, mas eu não deixo de contar com o apoio daquele fornecedor. Eu já vi casos onde a gente internalizou parte da operação dentro da nossa infraestrutura, contando com aquele parceiro, mas atuando dentro da nossa infra, né? Então, assim, eu continuo contigo, né? Nós temos uma relação de confiança e uma parceria que vai ser duradoura, mas esse pedacinho aqui da atividade que você realiza, você vai realizar dentro das minhas premissas, né? E hoje, quando a gente fala premissas, né, no mundo virtual, cloud, as jornadas cloud que estão acontecendo em todas as empresas, também serve também para esse cenário. Mas é uma forma de fazer, né? Porque, de fato, se a gente pensar friamente, a gente vai desqualificar boa parte dos parceiros que estão hoje nas grandes empresas, por conta deles não terem essa capacidade de absorver no orçamento, né, os controles principais que vão trazer aderência às leis, principalmente, né? Então, acho que essa aqui é uma forma de fazer, não é uma fórmula mágica, né? Mas é algo que tem funcionado aqui nas minhas experiências. Uma das coisas que a gente vê também no mercado, mesmo que às vezes as pequenas e médias, né, as empresas que nutrem as grandes, né, muitas vezes elas estão dispostas a fazer, mas a bem da verdade elas não sabem como, não sabem por onde começar, não têm o skill necessário, obviamente tem limitações de orçamento, como todo mundo tem, então acaba sendo um quebra-cabeça, né, você descobrir um pouco a forma de elevar a maturidade do ecossistema, porque a gente não pode esquecer que é o ecossistema, né? Esses pequenos também têm, por sua vez, os seus fornecedores, que também têm que se preocupar, né, com o tema de proteção e segurança de informação, uma vez que tudo está cada dia interligado. A gente verifica os incidentes que nós estamos acompanhando quase que diariamente aí na internet. Muitos desses incidentes, que são às vezes atribuídos a grandes empresas, podem estar associados a uma deficiência de controle na sua cadeia de fornecimento. Então, é muito importante as empresas olharem não para os seus controles internamente, mas avaliar o risco e discutir uma estratégia de como melhorar a cadeia de fornecimento. Acho que esse é uma mensagem importante aí para todos, olhando o ecossistema de uma maneira integrada e abordando a segurança da forma o mais holística possível, né? Acho que essa que é a grande mensagem. Eu não sei se você concorda com isso. Eu concordo adicionalmente, eu coloco um outro ponto que, quando a gente estabelece um programa de avaliação de segurança no supply chain, né, e a gente tem N fornecedores e parceiros envolvidos, a gente precisa lembrar de uma coisa.
esse parceiro, ele também é parceiro de outras empresas, né? Então, quando eu estabeleço o meu programa, né, e a empresa, o meu concorrente, outras empresas de outros segmentos da indústria, eles também estabelecem os seus programas, elas vão diligenciar esses mesmos parceiros, muitas vezes, né? Então, a gente tinha conversas, enquanto eu era banco, né? Eu trabalhava no banco, nós tínhamos os fóruns de cibersegurança na Febraban, a gente discutia muito isso, né? A gente trocava as figurinhas e falava, o fulano do banco tal, né? Você tem esses parceiros aqui que são meus, também são seus, né? E assim, eu diria que 70, 80% dos meus parceiros também estavam dentro de outros bancos, né? Então, você imagine isso, botando isso em termos práticos, né? Se eu realizo uma avaliação de segurança, ou duas por ano, né, e o outro da empresa também avalia uma ou duas por ano, esse meu parceiro já vai receber 2 ou 4 avaliações de segurança ao longo do ano. Isso tem um custo, né? Então, se eu não padronizar essa conversa, né, com os parceiros, eles vão sofrer demais. Essa é a questão, né? Então, pode vir lá o André e com um framework que é o NIST, usado na maior parte dos países, adotou o CSF para fazer esse tipo de atividade, mas tem uma outra empresa lá que vai usar o CIS Controls, tem outros que vai usar o top 20 lá do SANS, né? E por aí vai. Tem gente usando só ISO 27000, 27002, né? Então, isso não torna a questão, a conversa prática para o fornecedor no final do dia. Então, a gente Verdade. precisa também estabelecer um padrão, né? E contar de uma forma colaborativa aí, não sei como fazer isso ainda, mas que a gente possa se empenhar e se engajar para que os parceiros também, eles olhem para esse mercado de cyber e falem, olha, agora a empresa A vai vir me visitar, mas vai usar o framework A. Mas se eu tiver 10 visitas, são 10 frameworks diferentes. Acho que isso não é sustentável, né, na minha opinião. Perfeito, Frutuoso. E acho que é um fato importante e, na verdade, você, né, como hoje o controlador dos dados, ter essa mentalidade, né, é muito bacana, assim, né, porque você tem uma responsabilidade hoje como controlador dos dados de definir as diretrizes dos seus processadores, né, aqui na Europa a gente diz que são os processadores, no Brasil a gente chama de operadores, né? Então Isso. você tem como responsabilidade definir como os processadores dos dados vão trabalhar. Isso é muito bacana, Frutuoso. Acho que só para a gente concluir aqui, né, acho que a mensagem que você passou foi uma mensagem muito bacana de colaboração de fato, né, de fazer uma parceria, né? Acho que Uhum. é muito mais do que cobrança, né? É uma parceria e todo mundo cresce junto, né? A gente acaba não tendo ali um elo mais fraco, né? A gente acaba tendo de fato uma parceria Uhum. entre as empresas para que todos cresçam e evoluam, né? Exato. Nessa cadeia de fornecimento. E assim, Frutuoso, eu gostaria, né, de você falar assim rapidamente, né, uma lição de vida, né, que você poderia compartilhar aqui com as pessoas, né? Você que é um profissional que já atua na área há muito tempo, conheço desde a época da Embraer, né? Então, é um profissional Uhum. também que eu admiro muito, né? Gosto muito de você, né, Frutuoso? E eu gostaria que você compartilhasse assim uma lição de vida, algo que você gostaria de talvez de compartilhar aqui com as pessoas, né? O que você acha que você poderia ensinar aqui hoje, Frutuoso? É, antes de falar um pouquinho sobre isso, só queria encerrar, assim, um pensamento para finalizar toda a minha fala que eu tive até agora, né? Assim, a gente não pode romantizar, né, essa questão de cyber dentro do ecossistema no supply chain, né? Existe uma realidade que a gente, enquanto profissional de segurança e cyber, a gente precisa defender, né? Que no final do dia é mitigar risco e risco que pode causar danos, impactos aí financeiros para a organização que a gente atua. Então, a gente só precisa separar um pouco as coisas, né? Existe a questão romântica, né? De no final, né, sempre acaba bem, né? E existe a outra versão da história que pode dar errado, né? Então, diligenciar os parceiros é fundamental, preponderante como viabilizador de negócio, como eu disse no início. Então, que nós possamos ter muito bem, isso bem definido, né? Enquanto área de cibersegurança como viabilizador da área de negócio, né?
Eu acho que esse é uma via de mão dupla, né, que tanto a empresa que estabelece o programa quanto os parceiros só tendem a ganhar, né? Isso é um ganha-ganha que, com certeza, na minhas experiências, já está muito mais que provado. Pensando aí na minha carreira, né, assim, momentos que eu tive, todos nós temos altos e baixos, né? Gostaria de compartilhar uma experiência que eu tive numa decisão que eu tomei em 2012, de uma mudança de carreira, né? Então, eu já vinha desde 99 trabalhando com segurança da informação, então já eram praticamente 13 para 14 anos, né? E aí, eu estava na Serasa Experian, né? Serasa, naquela época, já era o terceiro maior birô de crédito do mundo, né? Por conta da Experian, né? E aí, eu tomei uma decisão, né, internamente, de mudar de carreira, e eu fui atuar na área de negócios, como gerente de produtos, tinha uma linha de serviços para produtos antifraude para pessoa física. Então, eu com background de segurança, né, e conhecia também um pouquinho de cyber, porque eu fazia um pouquinho de threat intel, né, tinha essas conversas relacionadas com proteção de marca também, na minha atuação enquanto segurança, acabou dando certo, né. Eu assumi uma posição enquanto gerente de produtos, né, e aí eu tenho falado para as pessoas que aquilo mudou a minha forma de ver cibersegurança, né, porque eu estava do outro lado, né. O que eu quero dizer com isso aqui? A gente precisa se colocar no outro lado, né? Colocar na visão do parceiro, na visão da pessoa de negócio, porque no final, o nosso papel, eu sendo de tecnologia, ou segurança, ou área operacional, ou produção, ou finanças, a gente precisa entregar resultado para a companhia, né? E lá eu tive uma experiência muito interessante, e abrindo aqui com vocês, né? Nos 3 primeiros meses foi muito difícil, porque quando a gente começa a discutir projeto numa área de produto, só vinha risco na minha cabeça, né? Risco de segurança, risco de segurança. Falei, gente, vocês estão malucos, né? A gente vai colocar produtos na prateleira, mas a gente não está olhando para a segurança. E o que foi legal nessa história toda? Né? Eu quase colapsei nos 3 primeiros meses, quase desisti, deu rollback, mas aí eu fui resiliente e comecei a evangelizar as pessoas no sentido de que dá para fazer, para criar projetos, né, do início, né, naquela época, estou falando de 2012, meados de 2012, dá para que a gente possa estabelecer um princípio base de segurança em projetos, assim que eu possa inviabilizar o negócio. O produto vai para a prateleira, mas eu preciso antecipar uma visão de risco e segurança, e eu acabei convencendo tanto a Regi, daquela ocasião, e ela gostava da conversa, né? Porque eu estava olhando por algo sustentável. Então, eu não era o cara chato de segurança, que estava tentando uma carreira dentro de produtos e falando, olha, não vai dar certo, não vai dar certo. Pelo contrário, eu falei, para que isso dê certo, a gente precisa também olhar para a questão de segurança da informação, né? Para que o nosso produto seja sustentável, para que eu possa crescer e dar capilaridade para a minha entrega, né? Então, foram 2 anos e 8 meses que eu passei ali experimentando esse outro lado da moeda, enquanto gestor de produtos, né? Eu tive uma visão muito diferenciada, eu diria, né? Do que era cibersegurança como viabilizador para o negócio, né? Então, eu acho que se eu pudesse deixar uma dica para todo mundo, né? Puder experimentar um pouquinho, se colocar no lugar, né? Gerar empatia mesmo, né? Do cara que está, às vezes, lá desesperado para entregar um produto e ele tem uma necessidade que é legítima, né? Para que a gente possa, ao invés de apontar riscos, né? A gente junto dele, a 4 mãos, entenda o que ele precisa entregar e como que eu vou viabilizar com uma visão de cibersegurança, né? Vai dar mais maturidade para o processo, vai permitir que os nossos clientes olhem para aquele produto, para aquele serviço de forma diferente, porque ali vai ter valor agregado de segurança. E aí, como eu costumo dizer, talvez aí na Europa não vai funcionar esse exemplo, mas uma vez que a gente já tem William Bonner, né, no Jornal Nacional, Tadeu Schmidt no Fantástico, falando de cibersegurança, a gente precisa mudar a forma de falar de cibersegurança com os nossos clientes, nossos parceiros, né? Está na boca do povo, literalmente. Então, uma vez que a gente se coloca no lugar do outro, né, daquele que precisa entregar um produto e precisa trazer resultado, isso faz toda a diferença. E depois eu voltei para a segurança, né? Eu me libertei, voltei, e desde 2015, desde então, né, viabilizando o negócio com a visão de cyber, visão de GRC, né, de governança, para que de fato a gente tenha bem estruturado, né, portfólio de projetos consistentes, arquitetura que fortaleça e robusteça também os planos diretores, né, de cibersegurança, e assim tem sido até hoje.
Perfeito. Bom, gostaria de agradecer então, Frutuoso, aqui essa ilustre visita aqui no nosso canal aqui do YouTube e deixar aqui também um agradecimento aqui para o Recupra, né, que também nos ajudou aqui bastante a gente poder realizar aqui esse vídeo hoje. E, bom, vamos ficar aqui e até a próxima. E muito obrigado aí a todos que assistiram esse vídeo aqui, tá bom? Até mais, Obrigado e pessoal. até a próxima.